Enquanto eles estão saindo, as nossas crianças, deixa eu compartilhar com vocês que nesse mês de fevereiro nós ministramos uma série de assuntos dentro do tema Vida Saudável. E dentro dessa proposta Vida Saudável, nós compartilhamos sobre saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental, saúde nos relacionamentos, saúde social, saúde familiar, como está a saúde, da tua casa, da tua família, nos relacionamentos. Falamos sobre saúde financeira e hoje eu estou terminando essa série de mensagens com o assunto frutos de uma vida saudável. Frutos de uma vida saudável. Procurando uma definição da palavra saúde, nós encontramos a seguinte definição apresentada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que define saúde como, vai estar aqui para a gente aí rapidinho, veja lá, então define como o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença e enfermidade. Então, nós temos aqui justamente uma definição que fala o estado de completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. Sabe o que eu acho interessante? É que a OMS não é uma organização evangélica, cristã. Ela, na verdade, cuida da Organização Mundial da Saúde, E o interessante é que eles definem justamente saúde não necessariamente como ausência de alguma doença física, e que sim, uma pessoa pode ter o bem-estar físico, mental, social, mesmo tendo algum tipo de enfermidade física. É como se eles quase dissessem, o estado da alma fala muito a respeito de como está a saúde da pessoa, e não só o estado físico. Interessante, Perceberam? O estado de completo bem-estar mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Talvez você esteja aqui e fale, olha, eu não tenho nenhuma problema de saúde física. Mas, segundo eles, não é essa a definição. Significa que mesmo tendo, talvez, alguma dificuldade física, você pode ter um bem-estar tremendo. Mas, acima de tudo, nós queremos ver o que a palavra de Deus ela nos ensina. Com franqueza, será que é possível, meus amados, ter uma vida assim? Uma vida onde a gente vê um estado completo de bem-estar físico, um estado completo de bem-estar mental, um estado completo de bem-estar social. Será que é possível ter uma vida assim? A minha resposta, olhando para a palavra de Deus, é que sim. E sabe por quê? Porque a vida de Jesus nos mostra que é possível. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Peço que você continue aí com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E a nossa afirmação, olhando para o que a palavra de Deus nos ensina, é que é possível, sim, ter essa saúde saudável, essa vida saudável, Jesus, ele era, inclusive, saudável, ministerialmente. Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. Por favor, me acompanhe aí na leitura desse texto. Olha o que diz o texto. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme era o costume. O que esse texto está nos ensinando é que Jesus, ele era saudável ministerialmente. Essa era a prática
da sua família, espiritualmente falando. E o Senhor Jesus cresceu numa casa onde as pessoas se importavam em aplicar aquilo que a própria palavra de Deus ensinava. Então eu posso também, como pai, aplicar olhando só para esse texto, que eu tenho uma grande responsabilidade com os meus filhos. E desde pequenos eu devo ensinar o caminho que eles devem andar. E eu tenho uma grande responsabilidade que é conduzi-los a ter também uma vida ministerialmente saudável. Você quer ver um outro exemplo? Jesus, ele era saudável familiarmente. O versículo 51 desse mesmo texto diz assim: então foi com eles. Eles quem? Seus familiares, né? Sua família. Foi com eles para Nazaré. E era-lhes o que, meus amados? Obediente, né? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Então, interessante, Jesus, quando pequeno, ele não só tinha uma vida saudável ministerialmente, mas ele tinha uma vida saudável familiarmente. E sabe qual é uma das coisas que a Bíblia destaca? É que Jesus era obediente. Então, a obediência gera uma vida saudável. Se obedecemos aos nossos pais, se aprendemos a honrar os nossos pais, saberemos honrar também outras pessoas que são autoridades sobre nossa vida e saberemos honrar, evidentemente, o Senhor na nossa vida. Temos aqui o exemplo. Jesus é o exemplo de uma pessoa que tem uma vida saudável. Sabe uma outra coisa que a gente consegue ver nesse texto do versículo 52? Vamos só destacar a primeira parte dele. O texto diz: Jesus crescia em sabedoria. Então Jesus, ele tinha uma vida saudável mentalmente falando, porque ele crescia em sabedoria. E para crescer em sabedoria, você precisa ter saúde mental. Jesus, ele tinha uma vida saudável ministerialmente, uma vida saudável familiarmente e uma vida saudável mentalmente. Se você continuar comigo no versículo 52, diz assim: ele crescia em sabedoria e em estatura. Então ele também tinha uma vida saudável fisicamente. A Bíblia nos ensina isso. Isso é um fruto visível de uma vida saudável. A criança também está crescendo de maneira saudável. Mas sabe o que diz ainda o versículo 52? Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça. Então ele tinha uma vida também saudável, espiritualmente falando. Porque graça significa favor de Deus. E ele então crescia também espiritualmente. E Jesus tinha uma vida saudável num outro aspecto que o versículo nos ensina. Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura, graça e diante de Deus e diante dos... Então Jesus, ele tinha uma vida saudável socialmente falando. Então o que eu posso aplicar na minha vida? É que a proposta de Deus é que ministerialmente você possa servir. É que a proposta de Deus você tenha na sua casa saúde familiar. Você tenha também saúde mental. Você desfrute de uma saúde física. Você desfrute também de uma vida saudável espiritualmente falando. E você desfrute também de uma vida social. Com saúde. Como estão os seus relacionamentos? Eles se quebram facilmente? Será que sempre as pessoas são culpadas das suas mazelas, dos seus erros? Sempre existe esse tipo de visão da sua parte? Então falta saúde social também. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que isso nos ensina que é possível sim ter uma vida saudável. Mas eu quero fazer duas perguntas. A primeira é olhando para o aspecto pessoal, a pessoa. E a segunda, a igreja do Senhor Jesus. Para entender se frutos de uma vida saudável fazem parte da minha vida e da sua vida também. Primeira pergunta:
como podemos medir se uma pessoa está saudável? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. É o que eles ensinam. Então, como eu posso medir se uma pessoa está saudável? Aí vem outras perguntas para tentar responder a isso. Será que é pela qualidade, a quantidade de versículos da Bíblia que ela lê diariamente? Se esse for um critério, quantos versículos da Bíblia você leu hoje? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Você está fazendo a sua devocional diária? Você está naquele plano de leitura bíblica anual? Então, se esse for o critério, e você não leu um versículo, não leu um capítulo, não meditou em nenhum texto no decorrer da semana, a gente poderia até afirmar, se for usado esse critério, que a sua vida, ela não está saudável, espiritualmente falando. Será que nós podemos medir uma pessoa pela quantidade de minutos em oração? Quanto tempo você gasta em oração? Aliás, orar não é fácil, porque os próprios discípulos do Senhor Jesus, estando com ele, foram orar com ele e o quê? Dormiram. E o Senhor Jesus os questionou: mas vocês não podem vigiar comigo apenas por uma noite? E se entregam ao sono? Você já percebeu, quando a gente se propõe a ler a Bíblia, quando a gente se propõe a ter um período de oração diário, como que bate um cansaço que a gente não consegue explicar? Já percebeu ou não? Não é só comigo que acontece isso. Já percebeu como acontece o contrário quando eu acho alguma coisa que desperta a minha atenção na TV? Alguma coisa que eu acho legal para ler que não seja a Bíblia? Aí eu crio ânimo, eu não consigo parar de ler, né? Tem gente que teria insônia curada tentando ler a Bíblia, inclusive. Mas a gente às vezes não consegue pensar nisso. Será que podemos medir se uma pessoa é saudável pela quantidade de cultos que ela participa? Porque se fosse usar esse critério aqui, né, na verdade, alguns não vêm nos cultos que a igreja local aqui, talvez a sua igreja, se você é de outra igreja, tenha. Então, talvez esse critério também não é o critério que eu posso usar para dizer que uma pessoa tem uma vida saudável. Será que eu posso medir se uma pessoa está saudável pelo percentual de dízimo que ela entrega? Será que eu posso medir se uma pessoa está saudável pela quantidade de horas que ela dedica aos ministérios da igreja? Sabe, amados, essas perguntas, elas são para mim em primeiro lugar. E depois nós podemos aplicá-las também na nossa vida. E ver se estamos produzindo realmente frutos. Se os frutos, eles mostram que temos uma vida saudável. Bom, e se olharmos para a igreja do Senhor Jesus, que critérios eu vou usar? Como podemos medir se uma igreja está saudável? Como nós podemos medir se uma igreja está saudável? Será que é pelo número de membros? Se for pelo número de membros, comparados a uma outra igreja que de repente é grande, até big igreja aqui em Curitiba, nós estaríamos, me desculpe o termo, ralados, perdidos e muito mal da perna. É verdade, não é? Porque o que tem de igreja aí com 1.000, com 2.000, com 3.000, com 5.000 pessoas, num culto é impressionante. Eu preguei numa igreja nas minhas férias que tinha uma multidão imensa, amado. Só a sala dos jovens já era do tamanho desse templo. Na sala dos jovens, né? E aí depois eu fui pregar no culto e lotado, e subia galeria e câmeras para tudo que era lado. É bom demais. Mas eu pensei, será que saúde se pode medir pelo número de pessoas que estão no culto? Pelo número de membros que uma igreja tem? Eu não consegui encontrar essa resposta na Bíblia. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele falou algo bem interessante. Ele diz assim: se tiver 2 ou 3, 2.000 ou 3.000 ou 2 pessoas ou 3 pessoas? Pessoas reunidas em eu estarei lá. Aqui tem uma multidão, amém? Então o Senhor está presente.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele está em nós e ele está presente. Agora, algo importante é como podemos medir se uma igreja é saudável. Pelo número de ministérios que ela tem. Nós temos aqui na igreja ministério de casais, temos ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministério de educação cristã, temos ministério de recepção, temos ministério de intercessão, e precisam criar outros ministérios à medida que a necessidade existe. Mas será que é pelo número de ministérios que nós temos? Recentemente eu entrei, só por curiosidade, no site aí de uma dessas big igrejas, né? Que tinha tanto ministério que eu falei, bom, comparado a eles, também eu não posso falar que nós temos saúde. Mas se eu for usar esse critério, não é porque eles têm 3 vezes mais de ministérios que nós temos que eles têm saúde. Porque, pelo que me consta, quem conhece a igreja é o dono, é o Senhor Jesus. Amém, amados? É Ele que conhece. Então, são pequenos pensamentos que nós vamos desenvolvendo para tentar entender como podemos medir se uma igreja está saudável. Pela quantidade de celebrações, há igrejas que se reúnem de segunda a segunda. E nem por isso eu posso falar que ela tem saúde, produz frutos tremendos, porque a gente vê tanta coisa sendo falada em nome do Senhor de maneira errada e mercadejando a fé, que a gente fica até escandalizado. É verdade ou não é, amados? Escandalizados. Então também esse não é um critério. Como podemos medir se uma igreja está saudável? Pelas entradas financeiras. Então certamente nós também não estaríamos saudáveis nessa área, né? Porque comparado a muitas outras igrejas, nós não passamos de alguns centavos comparado ao que alguns arrecadam, né? Para cobrir as suas despesas. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. A verdade é que somente Deus, guarde no seu coração, pode afirmar categoricamente se uma pessoa ou se a sua igreja é saudável ou não. Somente Deus é que pode olhar para a sua vida, olhar para a minha vida, olhar para a existência de cada um de nós, ver o nosso estilo de vida, e Ele pode falar se estamos saudáveis ou não. Somente Deus, Ele conhece os pensamentos, e somente Deus vê aquilo que está oculto. Uma pessoa pode vir aqui e falar bem, e Deus sabe o que está no coração daquela pessoa. Se está pregando, se está ensinando, se está tocando, se está para ter evidência. Só Deus sabe. Então, categoricamente, só Ele sabe como está a sua vida. E Ele então olha para a sua vida e vê o quê? Como é que você está diante dEle? O seu estilo de vida fala muito, porque ser cristão é ter um estilo de vida que o mundo não pode nos proporcionar. A Bíblia, ela nos ensina coisas tremendas. Embora seja impossível afirmar categoricamente que uma pessoa ou uma igreja é saudável ou não, a Bíblia nos ensina algo que às vezes nós esquecemos, que os frutos revelam muito sobre a pessoa. Os frutos revelam muito sobre a pessoa. Eu e minha esposa começamos no ministério como missionários. E nós moramos numa casa simples, como missionários, e do lado da nossa casa tinha um pé de manga, né, ou mangueira. E um pé lindo, tremendo, fantástico. E eu olhei para aquele pé e falei, estou feito. Estou morando aqui do lado, debaixo, está no meu quintal. Quando vier manga, e vem tanta manga, que pelo tamanho do pé, pelo verde, pelo tronco, nós dois íamos enjoar de manga. Aí veio a florada. E agora veio a florada, vão vir os frutos. Irmãos, moramos ali 2 anos, né, Ed? Não, um ano. Moramos 1 ano, pegamos justamente o período de florada,
E sabe quantos frutos nós colhemos? Nenhum. Aí as pessoas vinham e falavam para mim: pastor, você tem que pegar um prego grande desse tamanho, enferrujado, e pôr no tronco. Alguém já ouviu isso ou não? Os mais aí, que tem experiência assim, né? Aí eu põe no tronco. E eu fui lá e bati. Peguei um prego. Outros falaram: tem que cortar, não sei. Cortamos. Aí eu mudei daquela casa e continuei na igreja. Veio outra florada. E nenhum fruto. Mas a árvore era linda, frondosa, majestosa, mas não produzia nenhum fruto. Ela só servia para sombra e muito pouco. Ela fazia muito mais sujeira do que ter serventia para nós. Então é difícil, a gente esquece que a gente conhece, na verdade, também uma pessoa, por exemplo, uma igreja, pelos frutos que elas revelam. Sabe o que Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20 nos ensina? Nos ensina dessa maneira: por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 a 20 fala sobre isso. E Jesus disse: porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É o que diz a palavra. Nas minhas férias, eu estou lá na casa da minha sogra. Melhor lugar no mundo para mim passar férias é na casa da minha sogra. Ô bênção. Ela me chama para tomar café. Ela fala: vai deitar que você está de férias. Ela faz o almoço, me chama: vem almoçar, Marcos, eu vou. Aí depois do almoço ela fala: vai descansar, meu filho, eu vou. Ô, sogra abençoada. Então, vou lá. É um lugar tremendo para mim passar férias. Mas eu tenho um cunhado, e cunhado é uma coisa que vem no pacote. É um agregado, você não escolhe. Tem cunhado que é uma bênção, e tem cunhado que... Bom, deixa para lá. Aí, esse cunhado que eu tenho, ele tem uma chácara enorme. Muitos pés de mangas, inclusive. E é época de manga na Bahia. Ele trazia todo dia um balde de manga, não é, dona Ede? Um balde. Todas elas se abria bichada. Manga rosa, manga espada, manga enormes, podre. Aí eu olhei e falei: meu filho, isso não serve para nada. Aí um outro cunhado falou: não, Marcos, você tem que fazer o seguinte: se você quiser fruto bom, você tem que ir lá, porque ele conhece as árvores que dão bons frutos e esconde. Cunhado é fogo, irmãos. Tem cunhado que é bom e tem cunhado que não é. Aí quando eu soube disso, falei: não acredito. Ele falou: pois é. Aí eu falei com ele: ô, senhor Jurandir, como é que você pega, meu filho, e me traz essas coisas ruins para a gente? Não serve nem para porcos. Porque frutos ruins a gente não quer. E eu lembrei disso, eu falei: puxa vida, a Bíblia ensina sobre isso. Eu vejo isso, e às vezes não aplico isso na minha vida. Como que estão os seus frutos? Você sabia que os seus frutos é um indicativo para as pessoas de como está a sua vida? O que você produz, o que você fala, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, a maneira como as coisas saem da sua boca ou entram nos seus ouvidos pode ser um indicativo claro de que os frutos, eles podem ser bons ou eles podem ser muito ruins. Ter uma vida saudável é produzir bons frutos. É isso que a palavra nos ensina. Em Gálatas capítulo 5, nos versículos 22 e 23, nós aprendemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há
lei, não há impedimento, não há barreira, não há nada que segure a vida de uma pessoa que quer amar no Senhor, a vida de uma pessoa que quer ter alegria, a vida de uma pessoa que quer ter paz, a vida de uma pessoa que quer exercer misericórdia, a vida de uma pessoa que quer ser bondosa, a vida de uma pessoa que tem fé e por isso é fiel, é mansa e tem o autocontrole. Ninguém precisa pôr limite nisso. Mas nós colocamos o limite na vida de uma pessoa que, em vez de amar, tem ódio. A gente não quer andar com pessoas que são amarguradas, rancorosas, com ódio no coração, que sempre vê as coisas de uma maneira errada. Você quer andar com pessoas assim? Eu vou ser franco para vocês. Eu luto para andar, mas não é fácil não. É verdade ou não é? É difícil. Então, como é que nós estamos? Tiago, ele disse na sua epístola, no capítulo 3, versículos 10 a 12, de uma mesma boca, vê se isso não é fruto, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, pode sair de uma mesma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Não pode, amados. Ou a fonte tem água doce, é boa, ou então não serve. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Como que estão os frutos na sua vida? Você produz frutos saudáveis? Será que você produz frutos saudáveis? Vamos fazer um acróstico aqui. Acróstico é algo que na poesia se usa para explicar algumas coisas. Vamos então ver nesse acróstico os nossos frutos. Primeiro exemplo aqui no nosso acróstico, da palavra frutos. Implica, meus amados, em fazer. Produzir frutos significa fazer, servir. É isso que nos ensina o Senhor. Uma outra bênção que temos aqui é o repartir, levar a palavra, missões, evangelismo. De graça recebemos, de graça nós também damos. Cada cristão ganhando, por exemplo, mais um para o Senhor Jesus. Um outro aspecto importante é unir, que é comunhão. Cada cristão pode estar justamente firmes em pequenos grupos que vamos voltar a ter. Estamos orando e trabalhando para preparar a liderança. E precisamos exercer o nosso ministério nessa área. E crescer, inclusive, unidos pela comunhão. Pela comunhão aqui a cada dia da semana. No primeiro dia da semana e nas oportunidades que o Senhor nos der nas casas. Mas também nós precisamos entender que frutos é transformar, é exercer o discipulado, é fazer discípulos. Cada cristão fazendo também, por exemplo, a sua devocional para poder se alimentar e alimentar outros. A palavra também nos ensina que nós podemos oferecer. Oferecer é adoração. Cada cristão como mordomo do seu tempo, dos seus talentos, dos seus tesouros. E por último, semear. Semear para colher novos frutos para a próxima estação. Se nós queremos colher frutos para o crescimento do reino de Deus, nós precisamos semear. Nós precisamos trabalhar na terra. Nós precisamos produzir. Se queremos colher frutos, precisamos aplicar o que o Senhor nos ensina sobre esse assunto na sua palavra. Mas, amados, se nossos frutos, eles existem, eles também mostram muito da nossa, o quê? Saúde. Não é o que eu estou falando aqui? Então, se os nossos frutos existem, eles mostram muito também da nossa saúde. Aí mais um acróstico aqui para a gente entender um pouquinho mais isso de maneira detalhada, Servir, por exemplo, em um ministério. Você sabia que sem um ministério
você jamais será totalmente realizado. Se você é uma pessoa salva por Cristo, se você é um cristão autêntico, você também foi salvo para servir. E se você é um cristão e não está servindo, não está envolvido no ministério, então você sente que está em falta. Isso te incomoda, porque você conhece a verdade. Você vê as necessidades aí fora. Então você quer se envolver. Você quer fazer parte de um ministério. Se você é músico, você quer tocar. Se você canta, você quer cantar. Se você tem o dom de ensino, você quer ensinar. Se você tem o dom de pregar, você quer pregar. Se você tem o dom de exortar, você vai exortar. Se é de administrar, administrar. Então a palavra nos ensina isso. Mas outra coisa importante é que precisamos entender que a verdadeira realização do ministério vem com o exercício pleno de um ministério de acordo com o dom que você recebeu. Não porque o pastor falou, não porque alguém achou que você tem uma voz legal, não porque você é professora e de repente aqui você tem que ensinar. Pode ser que seja professora e pode exercer outro tipo de ministério aqui. Cada um vai entender que pode servir. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Sim, os nossos frutos mostram muito da nossa saúde. Por exemplo, adorar a Deus, nesse acróstico, né? Adorar a Deus. Adorar, amados, é um relacionamento especial com quem? Com Deus. Eu adoro só a Deus. Desde pequeno, a gente ensinava os nossos filhos, né? Então, às vezes, eles falavam: nossa, eu adoro esse pudim que a mãe faz. A gente faz isso ou não faz? A gente faz, né? Bom, eu entendi que ele estava dizendo que ele gostava muito daquele pudim. Inclusive, quando um filho gosta muito de uma coisa que a gente também gosta, já percebeu que eles acham que é só deles. É assim também na sua casa, não é só na minha. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eles adoravam alguma coisa, não sobrava nem para os outros. Né? E eu tinha um em casa aí, que está por aí, ele gostava tanto de alguma coisa que ele falava: mas eu gosto tanto, então justifica ele ter comido tudo sozinho. Então o adorar não é nesse aspecto. Aí eu ensinava para eles: adorar, você só adora a Deus. Adorar é um relacionamento especial com Deus. É a capacidade de alegrar-se com Deus, justamente pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É isso que a Bíblia nos ensina. É mais um estilo de vida do que, na verdade, meros atos como bater palmas. Talvez eu não bata palma, mas eu não preciso falar que eu estou adorando a Deus porque eu bato palmas. Eu posso adorar a Deus mesmo sem bater palmas. Por isso aqui eu sempre digo para o Ministério de Música: fique à vontade, mas não vamos impor. Não é obrigado as pessoas a bater palmas, porque adorar não implica em bater palmas. Então nós temos que entender que é mais um estilo de vida do que um mero, por exemplo, cantar bem ou bater palmas. O verdadeiro adorador é uma pessoa apaixonada por Jesus. Ele adora o tempo todo. Ele não adora só no culto à noite. Ele adora na segunda, ele adora na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quando chega no domingo, ele explode de alegria, porque ele vê os seus irmãos em Cristo, ele vê os seus amigos, ele vê a família de Deus, e ele então tem o prazer de estar também com seus irmãos adorando o Senhor. Os nossos frutos, eles acabam mostrando muito da nossa saúde. Inclusive, unir-se à família espiritual. Essa área, ela é tão séria que Jesus ele chegou a dizer que seríamos conhecidos como cristãos em função da comunhão que temos uns com os outros. Já pensou? Eu tenho comunhão, mas não serve do jeito que está sendo proposto. João 13,35 diz: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu tenho amigos que há tempo eu não vejo, às vezes vejo, mas não estou podendo andar com eles, ou por tempo, por trabalho, por situações. Mas
Essa semana eu conversei com uma pessoa, falando sobre alguma coisa, e eu lembrei, puxa vida, faz tempo que eu não mando um abraço, faz tempo que eu não falo alguma coisa. Por favor, filho, manda um abraço, fala que estamos orando, peço que orem por mim também. Eu estava dizendo, eu desejo por mim. Eu preciso disso. Isso é um indicativo da minha saúde espiritual, da minha saúde, como o Senhor ensina na sua palavra. Desenvolver no nosso acróstico, maturidade espiritual. O processo de alcançar maturidade espiritual é chamado de discipulado. Hoje eu comecei um discipulado de manhã, já foi uma bênção, A minha sala de manhã estava lotada, foi uma alegria. Deixa eu ver aqui, quantos estão aqui no discipulado que começamos hoje de manhã? Fica em pé, rapidinho, filho. Pode ficar em pé, meninos. Não quero fazer vocês passar vergonha, não. Só quero ter a alegria de apresentá-los. Cadê a irmã? Renata. Está lá, aqui mais um aqui. Cadê o outro? Lá atrás em pé. Mas está faltando gente, não está? Tinha mais gente, Tinha 6 de manhã. E temos mais 3 ainda que faltaram. Pode sentar, filho. Obrigado. Essas pessoas estão fazendo discipulado. É claro que eu expliquei para eles que discipulado é muito mais do que um estudo. É você andar junto, é você conversar, é você ensinar essas pessoas a servir ao Senhor. Nós queremos ministrar o que for possível nesse período, mas entendemos que discípulo é aquele que aprende com Jesus. Então eu estou lá em nome de Jesus, ensinando essas pessoas a aprenderem do Senhor Jesus. Eu quero que esses meninos aprendam a se parecer não com o pastor Marcos. Eles têm que ficar parecidos com o Senhor Jesus. Isso é discipulado. Se eu sou um discipulador, eu quero vê-los parecidos com Jesus. E se eles são bons discipulados, estão sendo bem discipulados, eles vão mostrar o Senhor Jesus. Eles vão mostrar frutos. E frutos indicam saúde. Como está a nossa saúde? Então está aí. Envolver-se com outras pessoas no nosso acróstico, Isso é missões, é um estilo de vida fora dos limites da igreja. Cada membro é um missionário. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Eu quero fazer a aplicação final antes de terminar o nosso culto. E nessa aplicação final eu quero destacar o seguinte: dar frutos é uma saudável decisão. Ouça o que eu estou falando. Dar frutos, produzir frutos, é uma saudável decisão. Vamos falar juntos, amados? Só para gravar mesmo. Dar frutos é uma saudável decisão. Eu tenho que decidir dar frutos. Agora, como que eu vou dar frutos? Eu tenho que tomar uma decisão. A minha decisão tem que ser de servir. A minha decisão tem que ser de adorar. A minha decisão tem que ser viver em comunhão. A minha decisão tem que ser crescer. A minha decisão tem que ser compartilhar. Então, se você está servindo, adorando, vivendo em comunhão, crescendo, compartilhando o que o Senhor lhe confiou, você está produzindo frutos, e frutos que glorificam o nome do Senhor. Agora, se não está, tome a sua decisão. Por quê? Porque dar frutos é uma saudável decisão que o Senhor Ele propõe na sua palavra para cada um de nós. Aí eu perguntei para mim mesmo, mas como eu posso dar esses frutos naturalmente falando? Não. Veja o que está aí. Você pode dar frutos você pode dar frutos que permaneçam, A ideia é para sempre, ou permaneçam para sempre. O que isso implica? Sabe o que diz o Evangelho de João 15:16? Dá para todo mundo ler comigo? Diz assim, vamos ler. Vocês não me escolheram. Opa! Vocês não me escolheram. Quem é que está falando, amados? Jesus. Jesus está falando, não foi vocês que me escolheram. Continua comigo. Mas eu os escolhi para irem e darem frutos,
E fruto que? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Graças a Deus, amém? Então os frutos que eu posso dar, eles são frutos que o Senhor, Ele disse: você é aquela pessoa que entendeu que eu é que te escolhi, eu é que te chamei, eu é que estou te nomeando, eu é que estou falando ao seu coração, sou eu que estou mexendo com a sua vida. Eu quero que você saiba disso para que você produza frutos, e frutos que permaneçam, que saltem para a eternidade. Eu posso produzir frutos nessa terra que não passe da minha existência na terra, mas eu posso produzir frutos nessa terra que saltem para a eternidade. E quando eu estiver com o Senhor Jesus para sempre, os frutos que foram feitos em nome de Jesus, eles permanecerão porque foram feitos para a glória dele. Amém, irmãos? Pense nisso. O Senhor, Ele quer que você tenha esse estilo de vida. Aí eu fiquei pensando no assunto, mas como esclarecer isso, né? Bom, produzir frutos que permaneçam para sempre, por favor, entenda que só é possível se Jesus é o seu Salvador e Senhor da sua vida. Eu só posso produzir frutos que permaneçam para sempre se Jesus é o meu Salvador, se Ele é o Senhor da minha vida. Você pode parar nesse momento e ver se a sua vida, ela já foi salva por Jesus. Você poderia dizer para você mesmo: olha, meu estilo de vida indica que eu de fato vivo para o Senhor Jesus, porque os frutos que eu estou produzindo são frutos à luz da palavra dele, que glorificam o nome dele. Agora, se você não pode responder isso de maneira positiva, sabe o que você precisa fazer? Você precisa receber hoje Jesus como seu Salvador pessoal. Porque Ele diz na sua palavra: não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos. Sabe quando eu prego para uma pessoa lá fora, e uma pessoa toma uma decisão e recebe Jesus como seu Salvador, eu fico feliz por ter sido usado por Deus. Quem não fica, não é verdade? Ganhar uma pessoa para Cristo, levar uma pessoa até o Senhor Jesus, encaminhar uma vida à luz da palavra de Deus, é algo maravilhoso. Mas aí eu paro e lembro que Deus, Ele sempre quis salvar aquela pessoa. Ele sempre quis que elas soubessem do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Aí eu paro e lembro: sim, Senhor, eu sei que foi o Senhor que falou, que convenceu, que converteu. Foi o Senhor que chamou essa pessoa, não fui eu. Ela te pertence, ela é do Senhor. Hoje, se você não pode olhar para a sua vida e dizer que a sua vida é uma vida que de fato produz frutos, que glorifica o nome do Senhor, então você precisa de Jesus para poder ser salvo, tê-lo como Senhor da sua vida e produzir frutos que saltem para a eternidade. A minha última fala é essa: entregue a sua vida para Jesus. Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu dono. Só assim você vai produzir frutos que permaneçam para sempre, frutos que saltem para a eternidade. Os frutos de uma vida saudável é a proposta de Deus para a sua vida. Talvez você está aqui e agora entendeu que aqueles que cuidam da saúde no mundo falam que nem sempre ter uma vida saudável, saúde, é a ausência de problemas físicos. Então talvez você entenda agora que mesmo tendo alguma dificuldade física, alguma limitação, ainda assim você pode ter uma vida saudável. Eles falam que é possível, mas não mostra como. A Bíblia diz que é possível e ela nos mostra como. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida, e Ele pode dar vida e vida em abundância para aqueles que creem, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Curvemos as mãos. Gostaria de orar nesse momento.
gostaria de terminar esse culto orando por você. Onde você está, no lugar que você está, eu gostaria de convidá-lo para tomar a decisão mais importante da sua vida, que é receber Jesus como seu Salvador pessoal. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, e você vê que está afastado, está distante, a sua vida não está sendo uma vida produtiva, como o Senhor nos ensina em sua palavra, você não está produzindo frutos saudáveis, então você precisa colocar a sua vida de novo na presença dele, consagrar a sua vida, dedicar a sua vida, reconciliar-se com o Senhor na sua alma. Se alguém, onde você está, no seu lugar, eu quero orar por você. Só faça o sinal, pastor, ore por mim. Alguém hoje toma uma decisão recebendo Jesus como seu Salvador, levante uma de suas mãos, por gentileza. Se alguém, levante uma de suas mãos. Pastor, ore por mim. Hoje eu estou tomando uma decisão, entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Eu tenho ouvido a sua voz, eu tenho sido incomodado, eu tenho entendido que é Ele que me chama, é Ele que está me convocando, é Ele que morreu por mim. Eu quero tomar essa decisão hoje. Alguém, faça um sinal, erguendo uma de suas mãos, só erguendo uma de suas mãos, um sinal. Alguém, ore por mim, pastor. Será que você que já tomou a sua decisão pode olhar nesse momento para essa breve palavra e afirmar que a sua vida, ela está sendo uma vida que glorifica o nome do Senhor? Os frutos, eles estão de fato sendo aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra? Não pretendo chamá-lo para vir aqui, mas eu quero orar e entender que no seu lugar você pode tomar essa decisão diante do Senhor. Alguém, faça o sinal, ora por mim, pastor. Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. 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 Se há mais alguma pessoa, temos ainda a oportunidade, enquanto estamos aqui, queremos orar por você. Há mais alguém? Amém. 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 Algumas pessoas. Bondoso Deus, somos imensamente gratos pelo teu amor. Somos gratos pela tua graça revelada no Senhor Jesus. Gratos pela ação do teu Espírito, porque é Ele que fala, é Ele que convence, que converte o pecador. E eu sei que essa palavra, ela não voltará vazia, porque é a tua palavra. Vemos isso na vida do Senhor Jesus, que teve uma vida saudável. Vemos que Ele no final deu a sua vida para que pudéssemos ter vida em abundância. Receba a nossa gratidão. E agora interceda por essas pessoas, teus filhos, teus servos, que ergueram uma das suas mãos dizendo que estão colocando as suas vidas diante do Senhor para viverem de maneira saudável, produzirem frutos que permaneçam, que saltem para a eternidade. Interceda por essas vidas, abençoando-as em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos terminando esse culto. Como eu sempre falo a cada domingo, nós não estamos terminando lá fora. A gente está terminando aqui o nosso culto como igreja do Senhor. Mas saindo por aquela porta, você pode continuar cultuando a Deus com as suas falas, com as suas atitudes, onde você coloca os seus pés, onde você coloca os seus olhos, onde você coloca o seu coração e onde você vai colocar as suas mãos. Lá fora, você pode continuar adorando a Deus. E passando por aquelas portas, você entra no campo missionário. Então, fale de Jesus essa semana. Se importe com alguém essa semana. Anuncie o Senhor Jesus como Salvador. Talvez alguém do seu lado, lá fora, só está esperando que você fale a respeito de Jesus. E Deus quer usar a sua vida. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e terminar cantando, louvando o nome do Senhor. Aos amados que foram batizados, permaneçam firmes.